Olá, galera do vestibular.com.br, professor Kaminski de Química aqui com vocês, dicas Enem 2019 para turbinar essas aprovações. Então vamos lá, vamos começar falando de termoquímica. Lembra lá calor de reação, lembra lá de entalpia, lembra que a gente fala de H, o símbolo da entalpia. Então ΔH, variação entalpia do produto menos a do reagente, lembra de exotérmica, libera calor, o ΔH é negativo, aumenta a temperatura do meio. Lembra de endotérmica, absorve calor, diminui a temperatura do meio, portanto, ΔH positivo. Lembra que nós temos a parte de cálculo, vem as tabelas envolvendo entalpia de formação, entalpia de ligação, entalpia de combustão e lembra da lei de Hess, normalmente a mais comentada, que é aquela que eu vou receber o número de ΔHs conhecidos e um desconhecido. E aí eu vou usar as equações, as reações que eu conheço, as equações que eu conheço o ΔH para calcular o ΔH desconhecido. Lembra de termoquímica, então? Fala, mas bota aí na tua agenda, bota aí para estudar. Tenha contigo, porque vai estar acontecendo. Outro assunto aí, nós temos a ligação química, muito cobrado no Enem também. Lembra de ligação iônica? Compostos sólidos nas condições ambientes, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, alta condutibilidade térmica e elétrica quando dissolvidos em água, não no estado sólido, né? Quando dissolvidos em solução, então formando uma solução. Lembra que são formados por metal e ametal ou metal e hidrogênio. Covalente, ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Maus, né? Péssimos condutores de calor e de corrente elétrica, apenas cuidado com os ácidos, que quando em solução aquosa são excelentes condutores. Lembra lá da parte de eletrólitos. Lembra da ligação metálica formando os metais, lembra que temos retículo cristalino igual na iônica, lembra que a metálica, o que diferencia das outras, conduz corrente elétrica até no estado sólido. Alto ponto de fusão e ebulição igual à iônica. E aquele assunto da hora, que está em todas as provas e não poderia ficar de fora do Enem. Estequiometria, o nosso vulgo cálculo estequiométrico. Então lembra que nós temos 3 leis norteando esse nosso raciocínio. Lei de Lavoisier ou da massa constante. Somatório da massa reagente igual somatório da massa produto. Lembra da lei de Proust? Proporção fixa. Lembra que água é H2O. Lembra que gás carbônico é CO2. Lembra que ácido sulfúrico é H2 e CO4. Lei da proporção fixa. E a lei de Gay-Lussac, que é a nossa lei volumétrica, diz que as reações vão acontecer na proporção do seu número de mols em volume. Lembra de CNTP, 1 mol 22,4 litros. Então 2 mols, 2 vezes 22,4 litros e assim sucessivamente. Beleza, galera? Dá uma olhada, vai com tudo e esse assunto vai estar lá. Valeu!